como superar as decepções da vida, as frustrações. Diz São Lucas 24, apenas uma leitura rápida, depois no final vamos extrair algumas lições desse texto. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios, em torno aí de 10, 12 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os seus olhos não viam a realidade. Estavam frustrados, decepcionados. Então Jesus perguntou: o que vos preocupa? O que vos decepciona? O que vos frustra? E de que estáis tratando à medida que caminhais? Qual é o assunto? Jesus sabia. E eles pararam a caminhada, a Bíblia diz, tristes, entristecidos, frustrados, decepcionados. E o Cleopas então respondeu dizendo: és o único, porventura, que estando em Jerusalém, ignoras as coisas desses últimos dias, os acontecimentos, as ocorrências? E Jesus perguntou, como se não soubesse, quais? Quais? E explicaram o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era um profeta, um homem profeta, poderoso em obras, mas também em palavras, não somente diante do povo, mas diante de Deus. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, crucificaram. Agora, querem saber a tristeza, da nossa frustração, da nossa decepção? Ora, nós esperávamos que fosse Ele que havia de resolver os nossos problemas, libertar Israel do cativeiro romano. Mas depois de tudo isso, já é o 3º dia. E tudo isso aconteceu na cruz do Calvário. Bom, é verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco e participavam desse ministério, elas nos surpreenderam, porque foram de madrugada ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus. E voltando, dizendo terem tido uma visão de anjos. Na verdade, viram os anjos falaram. E elas afirmam que ele está vivo. E de fato, alguns dos nossos, como Pedro e João, foram até a sepultura e verificaram que as suas palavras eram exatas, mas não viram Jesus. Então disse Jesus: ó nécios, ó como vocês são ignorantes, como vocês têm o coração tardio para crer tudo que os profetas disseram. Pensem bem. Porventura não convinha, segundo a profecia, que o Cristo, o Messias, padecesse, sofresse e depois entrasse na sua glória? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um estudo bíblico para vocês. Eu vou lembrar vocês os escritos de Moisés. Eu vou lembrar vocês os escritos dos profetas, como Jeremias 33. Eu vou expor a vocês o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Se cumpriram as escrituras na vida dele. Quando se aproximavam da aldeia onde iam, Jesus disse: olha, fiquem por aí, eu vou embora. Mas eles o constrangeram, alguma coisa aquecia o coração deles e disseram: fica com a gente, fica conosco. Já é o fim da tarde, o dia declina. E Jesus entrou para ficar com eles. Eu amo isso. Ele anda e depois fica. E aconteceu que, enquanto estavam à mesa, Jesus tomou o pão e o abençoou. E quando Jesus partiu, eles lembraram da Santa Ceia. Então os olhos da fé se abriram e o reconheceram. Mas Jesus, já glorificado, desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração
quando pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Não havia alguma coisa que mexia com a gente quando ele pregava para a gente. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os apóstolos e outros com eles, os quais disseram: Jesus ressuscitou e já apareceu a Pedro. Então os 2 discípulos contaram o que acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Irmãos, essa história que você já ouviu tantos sermões, dá para um pastor pregar isso aqui a vida inteira, palavra por palavra. Há muitas coisas, irmãos, aliás, todas as coisas em Jesus me impressionam. Todas as coisas. Mas se existe uma coisa na sua humanidade, estou falando de Jesus como homem, não esqueça que o mistério da piedade, Jesus é plenamente Deus, mas ele é plenamente um homem. E Jesus, o que ele mais gostava, quando perguntavam quem era ele dizia: eu sou o filho do homem. Jesus não é que ele não gostava, mas ele preferia, ele gostava de ser chamado de filho do homem. Ele dizia: eu sou irmão de vocês, eu tenho a vossa carne e o vosso sangue, eu sou humano. O que mais me impressiona em Jesus, irmãos, além de todas as coisas, é a sua exposição à vulnerabilidade humana. Jesus nunca escondeu sua dor, nunca escondeu suas lágrimas, seu sofrimento. A Bíblia diz que Jesus chorou em público. Ele era Deus, mas como homem chorava em público. A Bíblia diz em São Lucas 19:41 que ele chorava amargamente. Ao olhar para Jerusalém com amargura, ele chorou, dizendo: vocês serão destruídos. E ele chorou. Hebreus também diz que Jesus, enquanto orava, intercedia, ele também chorava. Irmãos, por que a Bíblia fala de Jesus chorando? Ele não era o todo-poderoso operador de milagres? Ele não era um homem poderoso em palavras e ações? Ele não tinha um controle sobre o próprio demônio, a natureza, a doença, a morte? Todas as coisas ruins sumiam de sua presença com a sua presença. No entanto, ele mostra como homem ser solícito a você e a mim. Ele sabe o que é uma lágrima. Chorou por diversos motivos, nunca por motivos pessoais. Sempre chorava por motivos outros. Jesus demonstrou profunda tristeza. Quando era para entrar no Getsemane, ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ou seja, a minha dor, a minha tristeza é tão grande, como se fosse um desejo de morrer. Por que expor? Por que essa vulnerabilidade? Por que não falar de um Jesus? Só os milagres, só os atos poderosos. Isso é para ensinar você e a mim o que nós vamos aprender nessa manhã. Como humanos, a exemplo da sua humanidade, ou na sua humanidade, a superar nossas próprias fragilidades, vulnerabilidades, fraquezas, decepções, frustrações. Então, Isaías 53 diz que Jesus sofreria toda a sorte de vitupério, de vergonha e de horror. E ele enfrentou o desprezo. Para mim, o pior sentimento é o desprezo. Mas Jesus foi o mais desprezado entre os homens, o mais rejeitado, um homem de dores. A vida de Jesus, irmão, não foi um parque de diversões. Ele não era infeliz, mas ele foi um sofredor. Ele carregou as nossas dores. Humilhado, injustiçado. Mas tem uma coisa, irmãos: nunca, never, Cristo murmurou. E esse é um exemplo para mim e para você.
Não adianta você murmurar. Jesus não murmurava. Exposto a vergonha e horror. Por mais que você queira negar isso, uma das vergonhas da cruz de um bandido era tirar a sua roupa e deixá-lo nu, para mostrar a maior miséria de um ser humano, a nudez. E a nudez de Cristo foi encoberta pelo Pai. Tamanho horror. Mas por um momento Jesus foi exposto na cruz, nu. Era vítima, mas nunca se vitimizou. Era vítima, era injustiçado, mas nunca se vitimizou. Calado, sofreu como uma ovelha que é levado para o matadouro. Na minha adolescência, matei muitas ovelhas, era uma todo mês. Um travessão de madeira, você pendura a ovelha pelas pernas traseiras e ela fica de cabeça para baixo. E você vai tirar o couro. Em torno do couro da ovelha tem a lã, e aquilo forma um material chamado pelego. E aquele pelego, aquela lã, nunca solta. É como se tirasse o teu couro cabeludo e o teu cabelo nunca desprendesse. Então você usa aquilo em cima da montaria do cavalo, 2, 3 pelegos para ficar fofo. Eu tenho um pelego em casa. Todo dia eu vejo o meu pelego lá. Tenho algumas coisas da roça para não esquecer de onde eu vim. Eu tenho pelego, eu tenho arreio, eu tenho facão, tenho faca, mas não uso. Estou lá no mato. Jesus jamais se vitimizou, sofreu como uma ovelha. E quando a forma de matar um boi é diferente, a ovelha você degola. E quando você degola a ovelha, sabe o que ela faz? Ela chora, mas ela não berra. Lágrimas escorrem pelos olhos. Toda ovelha morta chora. Nunca matei uma ovelha. Hoje eu não tenho essa coragem. Só mato barata por causa da minha esposa. Nunca matei uma ovelha. Eu não lembro dos seus olhos chorando, mas calada. Não dá um pio. Pio não, porque é pio de pinto, né? Não dá um berro. A pronúncia da ovelha é bé, bé. Nunca uma ovelha soltou um bé. A ovelha fica calada, mas ela chora, porque ela sabe que está morrendo, mas ela morre calada. Assim morreu Cristo. Nunca injuriou, nunca se vitimizou, nunca murmurou. Por isso, irmãos, o que eu vou contar agora não é senão um testemunho de uma vulnerabilidade humana. Eu peguei a primeira Covid no início do ano 2020 e no início de 2022 peguei a segunda onda, no mês de janeiro. Nós tínhamos aqui o lançamento das 40 madrugadas e eu não sabia, eu tinha pegado a Covid início de janeiro, respeitei o período, mas eu não sabia da sequela tardia. E muitos irmãos vieram, disseram caneta, perfume, camisa, sapato. Eu ganhei um monte de presente. Obrigado, irmãos. Eu peço perdão se eu não fui atencioso com todos, mas naquele dia eu estava mal. Mas eu segurei. Mas no dia 29 de janeiro, dia do meu aniversário, eu estava mal, eu estava estranho. Mas passou. No domingo seguinte, no dia 6 de fevereiro, eu estava num grupo do nosso distrito. O nosso distrito tem 4 igrejas. Uma reunião com 4, 5 pessoas. Eu comecei a sentir uma dor no órgão. Não no peito, no coração. E eu sei que o infarto irradia do braço para o peito, envolve o peito, não só o órgão. E eu terminei a reunião um pouquinho mais rapidamente. Ainda me segurei, fiz o culto e peguei a anguera. Quando peguei a anguera, a dor apertou demais, a ponto de eu chorar. Eu não vou citar o nome de ninguém, que se envolveu muitas pessoas. Eu liguei para um grande amigo, médico.
Ele falou, vá para o Madre Teodora que você pode estar tendo um infarto. Eu falei, Jesus, se eu morrer, apaga as minhas transgressões, mantém meu nome no livro da vida. Se for um infarto, pode ser que seja fulminante. Eu não acreditava muito, mas doía demais o meu peito, no coração, não o peito, o órgão. Então eu fui submetido a eletrocardiograma, raio-x e um exame que tira proteínas que indicam se você está tendo. Minha pressão subiu, não muito, eu tenho pressão muito baixa. A pressão sempre é 10 por 7, 10 por 9 por 6. Minha pressão é muito baixa, graças a Deus. Mas eu sinto muito sono também. Foi feito ali, fiquei 4 horas, o médico me deu um diazepam, mandou para casa, eu falei, beleza. Segunda-feira tinha um compromisso em São Paulo. Fui no compromisso, voltei. Segunda noite voltou a dor. Aí então eu procurei ajuda e fui internado 10 dias. E ali, irmãos, eu percebi, através dos exames de sangue e também a consulta com 2 médicos, o que eles chamam de sequela tardia. E eu não estava entendendo bem porque eu fiquei assim muito estranho. Muito estranho. Eu tenho dó, me solidarizo com quem sofreu ou sofre da doença, a síndrome do pânico. Eu não sei o que é isso, graças a Deus, não foi isso. Mas eu tive sequelas temporárias que estão passando sequelas neurológicas. A primeira vez que eu tive Covid, eu perdi a coordenação. Eu andava e às vezes eu ficava assim, ia para lá, andava de moto, eu tinha uma moto, caí 5 vezes, num dia, mas era no meio do mato, andando devagar. Eu batia o retrovisor do carro, o para-choque eu não via, primeira vez. E ao estar ali, irmãos, ali estavam médicos, empresários, tinham 2 médicos empresários, um deputado de um estado da nossa federação, cada um tratando as suas necessidades. E ali eu aprendi várias coisas e resolvi escrever esse sermão. Mas uma das coisas que aprendi ali, sentir a dor viabiliza a sua partida. Sinta a dor, não esconda. Eu comecei a pensar muito em Jesus. Eu sei que eu falo para alguém nessa manhã, ou aqui, já sofreu, está sofrendo ou vai sofrer. Porque nós estamos num mundo de sofrimento. E o pastor não tem que vir aqui na igreja, se esconder atrás de um terno, de um microfone novo, e achar que nada aconteceu. E ali eu aprendi a segunda coisa. Nada torna o ser humano mais unido do que as suas vulnerabilidades comuns. Todos os dias sentávamos na mesa com um grupo de amigos que ali fizemos, tinha mais de 50 pessoas, mas acabam formando blocos por afinidade. E ali nós rimos das nossas próprias desgraças temporárias e vulnerabilidades. E orávamos uns pelos outros. E eu era o que mais orava pelos outros. Ali estava um jovem, lindo, de um outro país. Mais de um mês, um problema grave, internado. E eu então brincava com ele, cutucava ele, tinha exercício para fazer na piscina, eu sempre cutucando, brincando com ele. E ele já estava ali 1 mês e meio estudando a Bíblia, aceitou Jesus. Um dia ele disse assim, eu estou te observando. Eu vou embora quinta-feira para o meu país. O senhor pode me batizar? Eu falei, eu estou precisando ser rebatizado. Então brinquei com ele, né? Irmão, não estou com nenhum pecado secreto, viu? Só brinquei com ele. Ele falou, estou falando sério? Ele falou, estou. E na quinta-feira passada, não é essa outra, no amanhecer do sol, às 6 horas da manhã, ele disse, eu quero batizar quando o sol estiver nascendo, e foram 10 dias de sol. O sol nasceu, eu estava realizando uma cerimônia batismal para a honra e glória de Deus. Nada nos une mais do que as nossas vulnerabilidades. E então, fiz contato com a nossa organização local que me apoiou, mas eu precisava permanecer mais um tempo. Fiz então contato com a nossa organização em Brasília,
um querido de Deus, não é um pastor. E ele então promoveu a prorrogação de mais 5 dias de tratamento. E ele então mandou uma música. Orou comigo. E essa música que ele mandou diz assim: homem de Deus, chora também nas horas difíceis como qualquer outro alguém. Eu não sei qual é a sua luta, mas se você realmente quer seguir Jesus, você tem 3 coisas contra você. Você tem o mundo, você tem a carne, o teu próprio eu e o diabo. O mundo, a carne e o diabo. Dos 3, o pior é a tua carne. Irmãos, além das tentações de fora, vem as tentações de dentro. Além do mundo e do diabo, ainda você tem um problema chamado eu. E aí você lembra do Salmo 39. Por mais firme que o homem esteja, ele é pura vaidade. Lá estavam 2 queridos médicos, lá estava um deputado, lá estavam empresários, pessoas que têm capacitação científica e financeira. Mas estávamos todos unidos ali, várias pessoas, jovens, garotas, moças, idosas, pelas mesmas vulnerabilidades. E essa doença tardia machucou bastante comigo. Eu fiquei meio estranho. E ao voltar para casa, eu precisava tratar de um assunto. Amorzinho, me dá outra garrafa d'água. Eu precisava voltar para casa. Obrigado, querido. Eu precisava voltar para casa e eu precisava conversar com uma pessoa que mora nos Estados Unidos. Eu recebi alguns convites para fazer semanas de oração lá esse semestre, não vou só no segundo semestre. Mas eu tinha um outro assunto para tratar com uma pessoa, relativamente jovem. Ele é muito conhecido, estudou no IASP, provavelmente no tempo do professor Davi Melo. Você estudou no IASP? Eu te falo quem é. E ele perguntou: pastor, como é que você está? Daí eu contei para ele. Ele disse: então eu vou te contar o que aconteceu comigo. A segunda onda da Covid foi no sistema nervoso central. E eu senti uma dor de cabeça tão lancinante, tão forte, que eu me mordia para sentir uma dor maior do que eu sentia. Durou 3 dias. E na fase mais intensa, eu caí de joelhos e pedi para Deus: ou tira ou me mata. Eu não consigo mais sofrer com essa dor. Era uma dor assim, pastor, não, nada passava, nada. Não tinha remédio que passava. E eu pedi a morte. E disse: Deus, me leva. Um homem de 40 e poucos anos. Pessoa bem-sucedida. Então nós conversamos e ali foi muito bom. Nesse momento, irmãos, que passamos ali, eu sempre lembrava de Jesus. Jesus foi tratado como eu merecia, para que eu recebesse o tratamento a que ele tinha direito. Ele carregou as nossas dores e as nossas enfermidades. Mas Jesus, apesar das decepções que o mundo lhe causava, ele nunca se decepcionou com o Pai, nem consigo mesmo. Jesus foi tratado como eu merecia, para que ele recebesse o tratamento que eu tinha direito. Jesus foi condenado pelo meu pecado, no qual não tinha parte, para que eu fosse justificado pela sua justiça, na qual eu não tinha parte. Naquilo que ele não tinha participação, no meu pecado, ele participou. E na sua santidade e santificação, na sua justificação, eu não tinha parte, mas ele me tornou parte. Isso é substituição. Jesus sofreu a morte que era minha, para que eu recebesse a vida que era dele. Então o que eu resolvi fazer mais do que nunca nesses dias, olhar para ele. E aonde eu estava, irmãos? Cada tratamento que tinha, vários tratamentos durante o dia,
Cada tratamento eu fazia uma oração e durante o tratamento eu ficava orando. Orando. Sabe por quê? Você vai aprender uma coisa que aqui que eu vou adiantar. Jó, ele não sabia a razão do seu problema, mas ele sabia onde estava a solução do seu problema. Você não pode imaginar que você vem da capital para morar no interior, uma cidade gostosa, uma igreja gostosa, começando um trabalho, de repente esse negócio te pega, e foi realmente um problema orgânico que me pegou no momento de alto estresse e gerou um trauma, segundo os médicos, né? Estresse pós-traumático. A palavra até é bonita, né? O que o pastor teve? Estresse pós-traumático. Vamos lá. Como lidar com as decepções e as frustrações? Como lidar com as situações adversas da vida? Quando o mundo, quando a carne, sou eu, e quando o diabo tentam nos derrubar. Primeira coisa, irmãos, não julgue. Não julgue. Abra a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, 23. Agora vamos ao sermão. Tudo isso foi introdução, mas o sermão vai ser curto, viu? 1 Pedro 2, verso 23. 1 Pedro 2, 23. Irmãos, eu vou ler desde o verso 18, vai até o 25 para você pegar o contexto. 1 Pedro 2, verso 18 diz assim: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus? Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem engano, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, aí vem o exemplo, não julgue, quando ultrajado, maltratado e injustiçado, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Irmãos, aprendam uma coisa. Eu aprendi. Um pastor não faz um sermão. O sermão, ele nasce de uma experiência com a palavra de Deus. Deus dá o sermão. Só o que sai do coração entra no coração. Eu queria, então, estudar um pouquinho como Jesus vivia isso e outros. E a Bíblia diz que Jesus entregava-se àquele que julga retamente. Não julgue. Se você está sofrendo por alguma situação e você quer culpar alguém, não julgue. Entregue-se àquele que julga retamente. Você não sabe todas as coisas. Você e eu somos tão ignorantes quanto Jó. Já vamos entender as coisas no final. Irmãos, a nossa vida é como um filme de suspense. É só no final que você vai entender. É só no final que José entendeu. É só no final que Jó entendeu. É só após a ressurreição que os discípulos entenderam. É no final. E agora, como não tem ar-condicionado, eu vou pedir perdão. O pastor, pela primeira vez, vai pregar em público. Aliás, transmissão sem paletó. Eu não aguento mais o calor. Então não adianta. O pastor tem que ser autêntico. Eu estou morrendo de suor aqui, de calor. E graças a Deus já comprei um ar-condicionado. Então não julgue. Não julgue, irmãos. Mas entregue-se àquele que julga retamente. Agora veja o verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas nós fomos sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Se Jesus é o teu pastor, nada te faltará, mesmo em meio às frustrações, decepções ou problemas dessa vida. Quando Davi escreveu o Salmo
quando andava pelo vale da sombra e da morte, disse: a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu já preguei isso, a palavra seguirão é a palavra radaf. Radaf é perseguição. Todos os dias, quando você acorda, Deus também vai atrás de você para jogar em cima da tua vida uma coisa chamada misericórdia. Por isso que nós não somos consumidos. A graça dá, a misericórdia nos poupa. Nós somos salvos tanto pela graça quanto pela misericórdia de Deus. Por isso, irmãos, não julguem. Segunda coisa, Gênesis 50. Então, primeira coisa, não julgue. A segunda coisa, Gênesis 50. Gênesis 50. O final da história relacional registrada na Bíblia entre José, verso 15 até o verso 21. Segunda coisa, espere e confie. Gênesis 50. É Gênesis, viu, irmão? Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 50, verso 15. O amor, a bondade, a magnanimidade, a longanimidade de José para com seus irmãos. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que lhe fizemos há 37 anos atrás. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: isso aqui não é verdade. O pai não mandou nada. O pai sabia que seu filho não faria isso. Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Agora, olhe para essa frase, irmãos. Quando José, um homem maduro, já não era mais um moleque de 17 anos mimado, um homem maduro, com 54 anos de idade, José chorou ao ver a angústia e o medo dos seus irmãos enquanto lhe falava. José chorou. O governador do Egito, o homem mais poderoso do planeta Terra daqueles dias, ao ver o medo, a angústia no coração dos irmãos, 37 anos depois, sofrendo a culpa do pecado. A maior diz que a pior coisa desse mundo é o engano do pecado. Porque Satanás vem para roubar, matar e destruir. E durante 37 anos, esses camaradas viveram sem paz. E quando José vê a angústia deles, o medo, ele chora. Ele chora. Depois, verso 18. Vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele. O sonho se cumpre. Era um sinal de respeito, de humilhação, não de adoração, irmão. Presta atenção. Ajoelhar-se diante de alguém como Jacó fez perante Esaú era um gesto de humilhação, de arrependimento. Se ajoelharam diante dele. E agora a profecia, porque o sonho de José é uma profecia. Respondeu José: vocês estão com medo? Não tenham medo. Acaso estou eu em lugar de Deus? Não julgue. Segunda coisa, espere e confie. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que conserve muita gente em vida. Não temais, eu vos sustentarei, e sustentou a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Por isso que a serva de Deus diz que José é um exemplo de Cristo. Para mim, pior mandamento. Desculpa, pior não, nenhum existe mandamento pior, né? O mais difícil de ser cumprido. Ama aquele que te machucou. Pague o mal com o bem. Perdoe quem te feriu. Ore pela pessoa. Interceda por ele. Irmãos, fala para mim, é fácil? A pessoa te dá uma facada nas costas. A pessoa te machuca, a pessoa te abandona, a pessoa te fere. Você vai orar por ela? É mandamento. Mas experimente esse poder na sua vida. Segunda coisa, irmãos.
José tinha entendido, eu quero que você guarde isso, porque isso eu aprendi nesses dias. A mão de Deus estava por trás daquele negócio. A mão de Deus estava por trás daquele assunto. E para o filho e para a filha de Deus que está passando pelo vale da sombra e das dificuldades, decepções, frustrações, doenças, sei lá que problema é. Confie, se você é um filho de Deus, a mão de Deus está por trás disso, cuidando de você. Você não crê nisso? Isso é fundamental. Agora veja, pinte na sua imaginação um quadro. Um garoto de 17 anos é vendido por um bando de irmãos raivosos. Uma família cheia de problemas, brigas intestinas internas. Mas agora um homem maduro. José derrama graça no coração do ímpio, do culpado. O ferido podia agora ministrar aos que o haviam ferido. O ferido ministrava àqueles que o haviam ferido. Isso é graça divina. E José passou a ser um modelo de Cristo. Demonstre graça e ofereça perdão. Como já falei, para mim, o mais difícil dos mandamentos. Mas guarde uma coisa. Você que está me assistindo. O mandamento mais difícil, ame o teu inimigo, é o que te torna mais semelhante a Jesus. O mandamento mais difícil é o que mais semelhante te torna a Jesus. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Mulheres, não chorem por mim. Chorai por vós, por vossos filhos. Porque não ficará em Jerusalém pedra sobre pedra. O mandamento mais difícil é o mandamento que me torna mais semelhante a Cristo. Uma natureza caída torna-se uma natureza divina. Quando você se eleva acima das trapaças humanas, dos problemas, das doenças, das dificuldades, você espera e confia em Deus. Terceiro aspecto, como superar as decepções ou frustrações. A história de Jó. Jó 13, verso 15 e 18. Abra lá. E depois nós vamos já para a quarta e última aplicação. Jó 13, verso 15, eu vou ler na revista Almeida e Corrigida. Se você não tem a Almeida e Corrigida, você talvez tenha uma leitura diferente, parece até oposta. Irmãos, dentro de um contexto, uma palavra hebraica pode ser traduzida por até 13 palavras em português. O hebraico é muito rico. No contexto desse texto, no original seria assim, Jó 13, verso 15, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Eleve a sua fé acima dos seus problemas. Verso 18, então, dá o contexto. Já tenho bem encaminhada a minha causa e estou certo de que serei justificado. Irmão querido, a tua causa já está bem encaminhada. Jesus já morreu por você. Jesus já ressuscitou. Está intercedendo por você, está fazendo o apagamento dos nossos pecados, que é o dia da expiação, e Ele voltará em glória e majestade. A tua causa já está bem encaminhada, portanto, coloque a tua fé acima das tuas dificuldades. Agora, irmãos queridos, presta bem atenção no que eu vou te falar. Quando você tem um problema, não estou dizendo que é errado, tá? Eu vou no médico, sempre faço exame de sangue, até a minha família, até por comer errado, mas o nosso colesterol lá ele é sempre alto, o triglicéride é sempre alto. Eu, graças a Deus, não tomo remédio, eu procuro me cuidar. Eu também vou no médico, faço exame, faço check-up, fico doente, vou para a clínica. O ser humano, aqui, irmãos, está um pedaço de carne e osso igual a vocês. Somos iguais. O que nos torna mais unidos são as nossas vulnerabilidades. O pastor é tão vulnerável quanto uma ovelha. Por isso que ele também precisa de uma ovelha, de um pastor.
Então, o que eu faço? Na minha luta pessoal, eu vou em busca de soluções humanas. Lógico, lá no médico, estou com um problema aqui, me dá um remédio aí que eu vou, né, dar um Dorflex. Quando você é novo, você troca Mentos. Quando você é velho, você troca Dorflex com os amigos. Mais ou menos assim. Mas, se existe uma coisa que Deus me ensinou, eu vou tratar dos meus problemas com Cristo. Olhe para a vida de Jó, faça a leitura agora. Os amigos vieram para consolá-lo. Consolá-lo? Só entupiu o Jó mais de culpa. Veio 3, depois veio mais um pior que o outro. Agora, a quem Jó se dirigia? A quem Jó levou os seus problemas? A quem ele buscava justiça e dizia, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. A minha causa está bem encaminhada. Com quem que Jó tratou, irmãos? A questão dele era com quem? Era entre ele e quem? Ele e Deus. Então, por mais que você precisa do apoio do ombro humano, de uma companheira, de um companheiro, de um filho, de um pai, de um amigo, precisa. Eu vou citar. Filipenses 4:13 diz assim, tudo posso. E o verso 14. Não é verdadeiro. Eu vou ensinar para você então. Abre a Bíblia. Filipenses 4:14. Irmãos, por que a gente só fala o 13? O 14 também é importante. Isso aqui é necessário. Nós somos humanos. E uma das coisas que faz bem quando você está numa clínica com um bando de doentes é você rir com os mesmos doentes. Filipenses 4:13 diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, mas, aí vem a adversativa, todavia, fizeste bem, associando-se comigo na minha. Irmãos, quem está escrevendo isso aqui? Paulo. É muito bom eu ir para a clínica, ser cuidado pelo médico, pela médica, pelos tratamentos naturais. Mas é tão bom chegar em casa e ter uma esposa para abraçar e chorar no colo dela. É tão bom ter um amigo do outro lado do país, ligar para ele dizendo, eu passei por isso também. Todavia, portanto, mas fizeste bem, associando-se comigo na minha tribulação. Você precisa ter um amigo na tua tribulação. O homem não é uma ilha, nós somos ser gregários. Por isso que a divindade é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você precisa de alguém, mesmo sem o pecado, mesmo sem as desgraças da miséria. Deus colocou dentro de Adão um vazio e disse, não é bom que o homem esteja só. Se você ler lá, o Adão olhava para o cavalo, via a égua, olhava para o boi, via a vaca, olhava para o cachorro e via a cachorra, olhava para o elefante, como é que fala elefanta? Não, o elefante fêmea, olhava para a cobra, eu não sei qual é a fêmea da cobra, a cobra sem pecado, tinha cobra lá, né? Olhava para o cobro e para a cobra, e não tinha ninguém parecido com ele. É isso. Aí Deus falou assim, eu vou criar um buraco. Aí Deus criou uma necessidade. Aí Adão, deita aí. Aí pega um pedaço dele, não do pé, nem da cabeça. Igualdade, tira uma costela. Por que Deus não tirou o dedo? Fez um pedaço do cérebro, uma costela. E quando ele vê, imagine Adão, 4 metros de altura, mais de 1 metro de base. Um homem que tem 20 vezes a força física de um ser humano. A energia vital da árvore da vida, por isso que ele viveu 930 anos. Vê aquela mulher, imagina uns 3,80 metros. Uau! Essa final é igual a mim. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Uma coisa ideal. Igual, ou seja, para ele, Deus nos criou para associação. Tudo posso daquele que me fortalece, mas é bom ter um amigo. É bom ter um médico. Uma esposa, se você é solteiro, não resolveu casar, irmão, casa, irmão, que faz bem para a tua vida. Casa bem. Jó 19, a pérola do livro de Jó. Jó 19, 25 a 27. Você conhece tão bem. Jó 19, 25. Olha com quem ele ia tratar a sua causa. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra.
Depois de revestir esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros, de saudade me desfalece o coração dentro de mim, eu verei a Deus, a minha causa é com Deus. Então não fique lutando com o diabo, com a carne e com o mundo, irmãos, lute com o Senhor como Jacó, porque nele está a vitória. Eleve a sua fé acima da sua dor. Eleve a sua fé acima do seu sofrimento, das suas decepções, das suas frustrações. Uma coisa que Deus odeia é o repúdio. A Bíblia diz, Deus odeia o divórcio. Pior coisa é uma pessoa ser abandonada por alguém que aquela pessoa amava. Infelizmente, enfrentei muitos casos no meu ministério. Tantas injustiças, como uma garota. O cara, não que ser pobre é uma desonra, mas ele era pobre, mas queria ser médico. E ela já era uma enfermeira. E ela então dedica dia e noite plantões, cobrindo plantões, trabalhando, doa a sua vida. O camarada consegue se formar em medicina. Casam, já eram casados. E ela faz dele um médico. Passa o tempo. O médico ganha bem normalmente. O cara cresce, amadurece, chega na casa de 50, carrão, casa boa. Olha para a mulher sofreu. Arrancou o couro da coitada. A mulher é feia, né? Aí chega no hospital, vê uma outra pessoa sem caráter. Aí se apaixona, aí chega em casa depois de quase 30 anos assim, ó, tô indo embora. Por quê? Eu não te amo mais. Não mais. É meu direito, eu quero ser feliz. A psicóloga falou, o importante é você ser feliz. Você não está nesse mundo para ser feliz, aprenda isso, irmãos. Você está nesse mundo para ser fiel. Lógico que Deus quer que você seja feliz. Mas a tua fidelidade tem que se encontrar dentro da tua fidelidade. Aí ela me conta a história. Não te amo mais. Ela está sozinha até hoje. E o bonitão lá. Legal, né? Deus odeia isso. Aonde essa pessoa vai procurar refúgio? Se ela não encontrar consolo e força em Jesus, que foi rejeitado, humilhado, desprezado e finalmente, irmãos. Então vou repetir. Primeira coisa, não julgue, mas entregue-se àquele que julga retamente. Segundo, espere e confie como José, que no final você vai entender, Deus vai te honrar. E Jó, eleve sua fé acima da sua dor, olhe para Cristo, lute com Cristo. Você pode não saber a razão, a origem do seu problema, mas você sabe onde está a solução. Se não tem solução aqui, vai ter solução na vida eterna. E finalmente, Jesus Cristo, nosso exemplo maior. Eu vou citar por causa do tempo. Irmãos, eu amo quando você estuda ali os evangelhos e chega em São João 16, Jesus diz assim, vocês vão chorar. Vós chorareis. Ele repete algumas vezes, o mundo vai fazer você chorar. O mundo vai fazer você chorar. Se você pegar São Mateus 10, eu não vou ler por causa do tempo. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. O servo não é maior do que o seu senhor, se prepare. Eu vou estimular vocês porque virão adversidades. No mundo tereis o quê? Fala para mim, igreja de Americana. No mundo tereis? Que tipo de aflição? Não importa. Mas Jesus falou, se prepara que você vai ter. Eu tive, você vai ter. Mas eis que estou convosco todos os dias. Você não está nesse mundo para ser fiel. Aliás, feliz. Você está nesse mundo para ser fiel e você jamais encontrará felicidade fora da fidelidade. Seja fiel e pague as consequências. Sofra as consequências. Deus te honrará. Todos os dias ainda, como hoje de manhã, todos os dias. Algumas canções, irmãos, não são hinos de louvor, mas algumas canções fazem bem ao nosso coração. Todos os dias eu coloco essa música. Homem de Deus, chora também nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém.
homem de Deus chora também. Nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém. E é tão gostoso, irmãos, estar num lugar onde as pessoas estão despidas das suas roupas, das suas fardas, das suas gravatas, dos seus ternos, todos de chinela havaiana, sentado numa mesa comendo salada e conversando sobre as lutas e as mesmas dificuldades e buscando o mesmo Deus. Uma outra música que eu já falei aqui, eu tenho ouvido muito. Tem várias pessoas que cantam. Eu ouço mais a versão da Célia Valadão, que é uma irmã nossa da Igreja Batista, Noites Traiçoeiras. E essa música, Noites Traiçoeiras, que é cantada por todo mundo aí, mas ela tem um chavão, que é bíblico, um refrão, melhor dizendo, que diz assim: o mundo quer fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Talvez você não vá sorrir plenamente nesse mundo, mas a Bíblia diz, você vai chorar, mas um dia você vai se alegrar eternamente, e a tua alegria ninguém vai poder tirar de você. Minha esposa está escrevendo uma meditação, 365 razões para desejar ir para o céu. Uma delas, aqui termina a dor. Outra música que é do Mateus Riso e da nossa querida irmã aqui, Michele Manoeli, Não pare, não pare, não pare. Essa é uma das maiores verdades da Bíblia. Está cansado? Descanse, mas não desista. Não pare, porque a solução está ali na frente. A palavra de Deus continua sendo a melhor espada, porque, por isso em São Lucas 24, que a gente leu, eu só li como leitura introdutória, Jesus pega a Bíblia, vai para a Bíblia, irmão. Não é errado você ir no psiquiatra, no psicólogo, no médico, não é errado. Mas pega a palavra de Deus, pega a espada do Espírito. Jesus não chegou para os dois discípulos da Emaús e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui, vamos fazer uma leitura sociológica, uma leitura política, vamos fazer uma leitura econômica. Não. Olha para a Bíblia. O Cristo tinha que padecer. Vivemos dias finais, irmãos. Se prepare. Está profetizado uma crise aguarda o mundo. Uma crise sem precedentes está diante de nós. Não é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. Essa é a última batalha entre o demônio e Jesus Cristo. Mas eu quero encerrar lendo três citações que vão aparecer em 4 slides. Essas citações me acompanham há muito tempo. E essas citações têm que fazer parte da sua vida. Coloca lá. Primeira citação. Olha isso aqui. A presença do Pai circundou. Então, se eu pegasse aqui o meu querido dentista, meu querido amigo, meu irmão que eu amo, Tércio Jardim, e eu o abraçasse, eu estaria circundando-o. Circundar. A presença do Pai circundou a Cristo. E nada lhe sobreveio sem que o infinito amor permitisse para a bênção do mundo. Aí estava a sua fonte de conforto. E ele existe para nós. Aquele que estiver impregnado do Espírito Santo de Cristo, habita em Cristo. O golpe, a dor, a doença, o sofrimento, a tristeza, a depressão, o pânico, o câncer, a isquemia, seja o que for, o golpe que lhe é dirigido cai sobre o Salvador, que o circunda com sua presença. O que quer que aconteça, vem de... Eu amo isso. Jesus, se você cada manhã, cada dia anda com Cristo, você está abraçado por Jesus. Nada chega até você sem que passe por Ele e pega nele. Então você tem que estar enraizado em Cristo. Guarda essa citação. Não precisa resistir ao mal. Não julgue. Porque Jesus é a sua defesa. Nada lhe pode tocar a não ser pela permissão de nosso Senhor. E todas as coisas contribuem. Todas as coisas que são permitidas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você talvez nunca vai entender isso aqui nessa vida. Mas no final você vai entender que o que aconteceu com José contribuiu. Com Jó contribuiu
com Paulo contribuiu, com Pedro contribuiu. Não teve um filho, não teve uma filha de Deus que no final da sua história pôde dizer: tudo que me aconteceu foi para o meu bem, eu não sabia, mesmo a dor, porque os braços do Pai me circundavam. Agora, isso aconteceu com Jesus, né? E com você, querido irmão, querido amigo. Os braços eternos de Deus circundam a alma que se volve para Ele em busca de auxílio, por mais fraca que seja essa alma. Você já se ajoelhou diante de Jesus, se sentiu indigno? É para você. Ele ama os indignos. Aliás, com quem que ele andou? Prostituta, ladrão, bandido, mentiroso. Só que todos foram transformados pelo seu Espírito. Só os arrogantes. Você é fraco? Você é uma alma fraca? Então isso aqui é para você, tá? Porque os sãos não precisam de médico, mas sim os. É para a alma fraca que o braço de Jesus existe. As preciosidades das colinas hão de perecer, mas a alma, quando a alma é vida, né? A alma que vive para Deus, com Ele permanecerá. Eu amo, isso aqui eu carrego há mais de 20 anos, essa citação escrita. Eu tenho várias Bíblias. Na minha primeira Bíblia velha, que me roubaram a pasta, eu achei minha Bíblia toda jogada num banhado, mas está lá toda molhada, está essa citação. A cidade, vou ler com calma. A cidade de Deus abrirá suas portas de ouro para receber aquele que, vírgula, enquanto na terra aprendeu a apoiar-se em Deus quanto a direção e sabedoria, conforto e esperança, por entre perdas e aflições. Eu amo essa citação. A cidade de Deus abrirá suas portas de ouro para receber aquele que, enquanto na terra, aprendeu a apoiar-se em Deus quanto a direção e sabedoria, conforto e esperança, por entre perdas e aflições. Os cânticos dos anjos hão de festejar-lhe a entrada ali. E para ele, esse que esperou em Cristo, os anjos dará, ou anjo dará, seus frutos, a árvore da vida. Agora terminando. Porém, unicamente, o Espírito de Deus que dá amor em troca de ódio. Ser bondoso para com o ingrato e o mal. Fazer o bem sem esperar retribuição é a insígnia da realeza celeste. O sinal certo pelo qual os filhos do Altíssimo revelam sua elevada condição. Como superar as decepções e as frustrações da vida? Como Jesus superou. Como Jó superou. Como José superou. Como Paulo superou. Como esses homens apanharam, sofreram. Não julgue. Primeira coisa. Não julgue. Segunda coisa. Espere e confie. Terceiro, eleve sua fé acima da sua dor. E em quarto lugar, seja fiel como Cristo. Vós chorareis, mas um dia a vossa alegria ninguém poderá tirar. Eu tinha uma história para contar, vou contar sábado que vem para você vir na igreja, tá? Uma experiência que me aconteceu essa semana, não vai dar tempo. Uma experiência muito triste, um final feliz. De um WhatsApp longo que eu recebi essa semana, sábado que vem eu vou contar. Que Deus abençoe você. No mundo tereis aflições, menos os pastores. No mundo tereis aflições, menos os apóstolos. No mundo tereis aflições, menos os cristãos. No mundo tereis aflições, menos os profetas. No mundo tereis aflições, menos o Cristo. No mundo tereis aflições, menos Deus encarnado. O que mais tem? Sinta a dor e viabilize sua partida. Permita que as vulnerabilidades unam você aos outros, para ser mais humano entre os humanos, mais amoroso. Porque aquele que é confortado pode confortar, e só aquele que é consolado sabe o que é consolar. Conversando com um pastor essa semana,
Ele perguntou como que eu estava de saúde, estávamos numa reunião. Perguntou se eu tive essa doença difícil, né, mas curável, síndrome do pânico. Eu falei, não chegou a esse ponto. Ele disse, eu tenho uma filha que tem síndrome do pânico. A gente convive com isso. E abriu o coração, chorou, oramos juntos. E eu falei para ele das lutas que todos temos. A morte diz, ao pé da cruz somos todos pecamos e carecemos da graça de Deus, e um dia todos iremos juntos para a glória de Deus. Que Deus abençoe você. Tiago não, é Vitor. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas Cristo não vai falar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas Cristo não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar e o emprego não vingar e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar,
que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Amém. Louvado seja o nome de Deus, Vitor. Obrigado. Na estrada de Emaús, Jesus se colocou ao lado. Jesus sempre caminha ao lado dos seus filhos. E quando ele é convidado a permanecer, ele não vai embora, ele fica para o jantar. Caminhe com Cristo. Não pare. Não pare. O mundo pode até fazer você chorar, mas logo Jesus voltará e nós vamos sorrir para sempre. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso querido irmão mais velho, o mais humano entre os humanos, o que mais experimentou na carne a dor, a tirania da injustiça, mas jamais murmurou. Foi vítima, mas jamais se vitimizou. Foi injuriado, mas jamais proferiu injúria. Foi ultrajado, mas jamais proferiu ultraje. Calado sofreu, calado viveu. Quando abria sua boca era para abençoar e não para amaldiçoar. Ele verá o trabalho de sua alma no céu e ficará satisfeito, porque lá nós estaremos com o Cristo, o divino, mas tão humano, que tem a nossa carne, o nosso sangue, os nossos ossos. Sabes o que é viver aqui? Experimentaste por 33 anos o que é ser humano. És humano. Por isso nos convida a pegar as chaves da fé, que é a oração, e ir perante os seus pés e ali encontrar socorro, graça, misericórdia, especialmente em momentos de grande necessidade. Socorre os teus filhos que estão sofrendo o impacto da guerra no leste europeu. Socorre os teus filhos que estão sofrendo aqui em Petrópolis. Ó Pai, mas socorre a humanidade com a tua volta, para que o inimigo de nossas almas carregue o fardo do que trouxe para cá, e nós possamos ir embora daqui junto com aquele que pagou o preço do nosso resgate. Fica conosco, Senhor. Já é tarde, a noite se aproxima, é quase meia-noite. Fica conosco. Obrigado porque cremos num Cristo vivo. E se o mundo, a carne e o diabo nos machucam, Cristo nos restaura hoje e nos restaurará eternamente. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.